Então, hoje, dia 24 de janeiro de 2024, vamos abrir os nossos trabalhos de hoje com a prece habitual do Trevo Sagrado. Ó eterno e supremo Criador de todas as coisas existentes no reino universal, cujo poder suplanta todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso templo das leis. Neste momento, nos reunimos em teu nome, a fim de evocar a tua presença entre nós, e também te pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos de tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós, e porque o desconhecemos, é que nos sentimos sem a autoridade precisa para solucionar os graves problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Vem até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensina-nos, Senhor, a libertar-nos de todas as mazelas que nos infelicitam no vasto campo material. Toca as nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos regermos. Ilumina as nossas inteligências, as nossas consciências e as nossas razões, para que possamos caminhar sem tropeços nem quedas, no caminho que leva à tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos a conhecer as leis, Senhor, para que possamos equilibrar-nos na grande concha da tua justiça eterna e absoluta. Tira de nossos pensamentos e dos nossos corações, com o teu absoluto poder, todos os sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, de inveja, de egoísmo e de vingança, e enche-os, Senhor, de toda a bondade, justiça e amor. Ó Supremo Criador Universal, vem até nós neste momento em que estamos reunidos em teu santo nome e conduzi-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que, futuramente, as nossas almas buriladas pelas leis, escoimadas pelos direitos morais, possam atingir, através da longa jornada das encarnações, ao teu reino de paz, de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Confiamos, pois, ó Senhor de todas as coisas, da tua presença entre nós, e temos plena certeza de que, ao nos retirarmos deste templo, obra de teu supremo poder, estaremos curados, completamente curados de todos os males que nos infelicitam, quer na parte material, quer na parte espiritual. E como confiamos na tua presença entre nós, Senhor, a ti agradecemos com os corações limpos e os pensamentos puros a graça que nos concedeste. Pedimos, pois, mais uma vez a ti, ó Senhor, que nos conduzas ao teu soberano reino de sabedoria, de força e de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. Que assim seja. E assim, em nome do grande arquiteto do universo, Deus Todo-Poderoso, estão abertos os trabalhos virtuais da soberana da loja exotérica sevedista, o Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, invocando neste momento a presença de nossos mentores espirituais e das diretorias espiritual e astral da nossa loja, bem como os nossos guias, protetores e trabalhadores de todos os presentes, para que deem cobertura aos nossos trabalhos. Assim sendo, declaramos também na parte material abertos os nossos trabalhos desta noite. Luciana, a palavra é sua, Jailson, quando quiser compartilhar, e pronto. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Mais uma vez, nós trazemos as reflexões de Pedra Roxa no livro Verdades que te foram ocultadas, hoje com a mensagem 48, de 26 de junho de 1948.
Ok? E nosso irmão Pedra Roxa inicia a mensagem nos conclamando da seguinte forma: a paz espiritual e o conforto material são planos divinos que dependem do aperfeiçoamento e serão conquistados logo que a evolução permita pormos em prática todos os símbolos da harmonia. A revolta é predicado que aumenta o sofrimento, ao passo que a conformação é virtude que aproxima da felicidade. O ódio é predicado que gera violência destruidora. E a tolerância é virtude que gera o amor edificante. A união faz a força. A comunhão de pontos de vista solidifica. E a unificação de pensamentos formam a potência pela compreensão e pelo entendimento. Caridade, liberdade, igualdade e fraternidade representam os símbolos da paz e, por lei, também seremos impelidos a seguir o exemplo dos mundos superiores, onde a evolução demonstrou a necessidade de ser hasteada o pavilhão de justiça fundamentado neste ideal. O esforço para tal procedimento atrairá a manifestação natural do bem e a assistência divina auxiliará toda a humanidade a ver dentro de suas leis, ou viver dentro de suas leis, compartilhar de sua glória, gozar de sua paz e conhecer a sua felicidade. Inicialmente, porém, é indispensável a convicção plena de que o ser humano representa uma partícula imortal da natureza e da qual não poderá se desligar nem fugir às suas leis. E assim será, mesmo porque, se obstinadamente. Apareceu para mim a tela que está me cobrindo aí. Ok, obrigado, Jailson. Do, obstinadamente tentarmos ultrapassar as fronteiras inexistentes do infinito, desistiremos ao nos deparar com as fronteiras de nossas imperfeições, sempre guarnecidas pelo sofrimento regenerador que nos fará retroceder para compreendermos a importância desta realidade. Os esclarecimentos demonstram que pertencemos ao grande todo universal e comprovam que gozamos do direito de possuir tudo que nele existe. Logo, façamos por merecer com a nossa cooperação integral, no sentido de não contrariarmos uma só lei da harmonia, enquanto uns já se preparam ansiosamente para ingressar num destes mundos aperfeiçoados, onde a caridade não aguarda o grito da dor para atender aos necessitados. Outros ainda partem ou disputam com desarmonia e lutam, espalhando o sofrimento por toda parte, a fim de conseguirem alguns palmos de superfície terrena, que a todos pertence e que nenhum levará consigo. A vaidade ainda é todo mal e consequência de todo sofrimento, que nenhuma nação e nenhum povo volte a se julgar privilegiado pelas manifestações da luz, porque a natureza a nenhum distingue e seu único objetivo é beneficiar toda a coletividade, para o aperfeiçoamento de sua própria obra. Se hoje nascemos no Ocidente, estamos na iminência de renascermos no Oriente, ou mesmo de por aí terminarmos
os últimos dias de nossa existência. A revelação divina surge em qualquer parte, obedecendo sempre à necessidade e ao progresso, e é colocada onde a onisciência justifica. Só existe um caminho para a salvação, e este foi indicado por Jesus. Não aceitá-lo é viver no erro e sofrer através dos séculos até resolver segui-lo. Todo aquele que não se preocupou com a humanidade na região terrena, onde nasceu, e nem repudiou o berço para exaltar a vaidosa hereditariedade tradicional racista, nada sofreu, porque tal foi a lei que deu quitação a muitos devedores. Todavia, muitos que se julgam credores se reuniram e estão exigindo: por lei serão dispersados, porque ainda devem muito. Aqui há o sentido que determinará o fim da reforma planetária, e foi previsto com muita antecedência, para que a humanidade veja e observe que nenhuma lei de profecia, que é a mesma lei mediúnica, deixará de ser cumprida através das transformações exigidas pelo progresso. Então, meus irmãos, irmãs, eu vou pedir para parar de compartilhar aí, Jailson, para a gente começar o bate-papo com o esclarecimento. Nosso irmão começa salientando que a paz e o conforto, isso está no plano da divindade. Ou seja, nosso planeta vai chegar em um ponto em que toda a humanidade vai conviver, sim, em paz. Vai ter a convivência pacífica entre as diferentes manifestações de vida, porque esse planeta está destinado a um aperfeiçoamento, e nesse aperfeiçoamento conquistado, todos terão direitos a viverem sem violência, viverem felizes, sem a presença do ódio, sem intolerâncias, muito mais permitindo-se que virtudes sejam praticadas, né? E que esse amor edificante passe a permear as relações de todos durante o seu período de estadia nesse planeta. Sendo assim, nosso irmão Pedra Roxa salienta que é dever de todos nós buscarmos nos aquietarmos, não nos revoltarmos. Está no parágrafo seguinte, e ele coloca assim, que a revolta é predicado que aumenta o sofrimento. Ou seja, quando nós não aceitamos as agúrias, os sofrimentos, as dores que nós mesmos provocamos pelas nossas escolhas, pelas nossas ações, e que aí gerou efeitos, e todo o efeito está sendo agora trazido para que a gente perceba as lições que eles estão nos despertando para uma tomada de consciência, e nessa tomada de consciência mudemos as nossas atitudes perante as leis, e aí passamos a praticar virtudes para que nós tenhamos efeitos de, de ações positivas. Então, todo o nosso trabalho, já isso muda aí o parágrafo, todo o trabalho nosso vai resultar justamente quando nós nos unirmos em comunhão
para um ponto de vista que solidifica a real realidade que precisamos. Então, se nós estamos vibrando na paz, precisamos unir forças para que a comunhão desses pontos de vista de pacificação se solidifique. E aí, nosso irmão coloca que a unificação não é só a união, mas a unificação. E nesse particular aqui é vibrarmos todos numa mesma frequência. E aí, unidos nessa frequência, sim, haverá a potência capaz de modificar aqueles ambientes que ainda não conseguem estar nesse padrão de pacificação. E então, a mudança de frequência vibracional favorecerá o entendimento. E com entendimento e compreensão, aí sim, a prática da caridade nos levará a uma liberdade de ação com igualdade de oportunidade e responsabilidade, e tudo isso dentro de uma psicosfera de fraternidade que trará a paz, porque eu, você, nós, todos que fazem parte da humanidade, saberá que no momento em que estivermos em condições de auxiliar, praticaremos a caridade para aqueles que estão necessitados de auxílio. E que a liberdade que eu tenho de escolha para fazer as minhas atividades também é a liberdade que o outro deve usufruir. E isso em um clima de igualdade. Então, como é igualdade para todos, não vai ter ninguém que queira ser melhor ou alguém que se sinta inferior pela, para ter as oportunidades de fazer o que realmente é necessário fazer. E aí, se alguém, por um motivo, não estiver devidamente afinado com essa realidade, fraternalmente será conduzido pelos demais irmãos a mudar a atitude e chegar ao padrão vibratório que a paz exige para aquele momento. Então, é a lei de progresso, é a lei que rege o nosso planeta, que é uma lei maior, que não muda para privilegiar nenhum ser, tá? Que trará todos a um estágio evolutivo tal que o nosso mundo vai estar em um padrão vibratório igual aos dos mundos superiores. E aí a evolução demonstrará que a necessidade do ser é tão somente hastear a bandeira da justiça fundamentada nos ideais de paz, de liberdade, de igualdade e fraternidade. Ok? Então, nosso irmão continua no parágrafo seguinte, né, dizendo para a gente que o esforço para tal procedimento vai atrair a manifestação natural. Ok. Então, não vamos ficar esperando que a espiritualidade superior, que a divina providência se manifeste, se não fizermos o nosso esforço. Né? Qual é o esforço que nós precisamos fazer? Fazer um esforço para abandonar os vícios que adquirimos ao longo das nossas reencarnações e que agora já não compete mais ao novo estado evolutivo em que nós estamos nos aproximando e que o planeta está exigindo de nós, que é a manifestação natural do bem. Porque quando eu compreendo como funcionam as leis, eu passo a agir dentro dessas leis para poder ser beneficiado pela lei e não ser punido por ela, certo? Então, vamos poder compartilhar de toda a glória, da harmonia das leis, gozar da paz e conhecer uma felicidade que inicialmente nós ainda não
conseguimos desfrutar ou compreender na sua totalidade. Mas, no caminhar da nossa, no nosso despertamento em termos de seres universais, essa convicção plena de que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana e que essa experiência humana tem como finalidade a manifestação da superioridade espiritual existente em nós, aí sim nós vamos estar sempre dentro da lei e não estaremos mais obstinadamente tentando ultrapassar as fronteiras existentes do infinito, porque já estaremos conscientes que o infinito faz parte da nossa realidade. E isso fará com que a gente busque cada vez mais diminuir as imperfeições para não precisar mais passar pelos sofrimentos que são regeneradores, para que a gente não retroceda no processo de compreensão e que a gente, sim, tenha a noção da importância da realidade de sermos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Nosso irmão continua no parágrafo seguinte, dizendo que os esclarecimentos, né, já demonstram que pertencemos ao grande todo universal. Hoje não se duvida mais da imortalidade da alma. Hoje já não há mais espaço para se duvidar de que pertencemos a uma estrutura universal e que o planeta Terra é apenas uma escola ou uma estação de estágio evolutivo que tem o seu processo natural de modificação para o aprimoramento das formas de aprendizado. Quem se adequa a essa nova realidade ganha o direito de permanecer ou seguir adiante para um outro planeta mais avançado em termos de condições favoráveis de vida. Para aqueles outros que não conseguem acompanhar esse processo, serão convidados a irem a um outro planeta, que é também uma estação de aprendizado, só que dentro da faixa vibratória e correspondente ao estágio evolutivo em que essas almas se encontram. E então, lá, eles vão conviver com determinadas realidades que já não compete mais ao planeta Terra. E aqueles que irão para os planetas mais evoluídos vão também conviver com a realidade que ainda não chegou ao planeta Terra. No entanto, tudo no universo já existiu, existe ou existirá, em termos de, no processo evolutivo, em algum momento, um planeta esteve mais atrasado do que a Terra, esteve no estágio que a Terra está e passou para um estágio mais evolutivo, com um planeta mais como o nosso planeta está chegando, saindo de provas e expiações para um planeta de regeneração, onde o padrão vibratório será um outro, onde os pensamentos serão mais harmônicos dentro daqueles princípios ou símbolos que o nosso irmão trouxe como parâmetro para encontrar a paz, que seria justamente a caridade, a igualdade, a fraternidade, né? Para que todos estejam em pé de igualdade perante as leis. Então, nosso irmão chama a atenção. Existem alguns irmãos já no nosso planeta, nesse processo, se preparando para um mundo mais aperfeiçoado. E outros que ainda estão muitos apegados, ainda estão disputando por um padrão de comportamento que já não comporta mais, porque já, não sendo um ser deste planeta,
nada vai poder, nada desse planeta pertence a ele e nada ele vai levar daqui consigo, a não ser a aprendizagem do período do estágio em que ele esteve. Isso faz com que a gente reflita sobre a questão dos apegos terrenos, sobre os apegos dos materiais, né? E nos leva a pensar, se nós não somos deste planeta, porque somos seres espirituais, tudo que aqui tem nos foi emprestado e que nós vamos devolver até o corpo físico. Logo, a gente tem o quê? Buscar um esclarecimento de como nós devemos nos comportarmos para realmente merecermos viver num mundo mais aperfeiçoado. No parágrafo seguinte, o nosso irmão chama a atenção de de uns vícios que nós temos, que é um defeito muito grande e que ele diz que é nosso irmão Pedra Roxa nos chama a atenção que é um dos defeitos que temos que mais preocupação nos traz, porque muitas vezes nós não achamos que é a tal da vaidade, que ele coloca bem claro que essa vaidade ainda é todo mal e consequência de todo sofrimento. Quando nós tivermos a condição de não mais sermos vaidosos, de querermos ser melhores, de dizer que somos aquilo que não somos, de querer ter aquilo pelo qual ainda não merecemos ter, aí então nosso irmão coloca que nenhuma nação e nenhum povo volte a se julgar privilegiado. Ou seja, aquele negócio de dizer assim, Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, aonde a mediunidade graçou e que nós vamos salvar o mundo, isso é vaidade. Que a gente tire esse título do lugar em que nós colocamos como uma nação privilegiada que levará luz para o mundo. Por quê? Ele deixa claro, o fenômeno mediúnico atende à necessidade em toda a parte do planeta. Para quê? O único objetivo, beneficiar toda a coletividade. Então, se hoje nós estamos, ele coloca bem claro isso, se hoje nós nascemos aqui no Ocidente e achamos que o Oriente está passando por uma série de situações, porque aquele povo ali merece passar por aquilo, e nos enganamos, porque nós estamos aqui, mas podemos, e ele coloca na mensagem que até mesmo em outra encarnação, quiçá ainda nessa encarnação, nós possamos ser chamados a terminar os nossos dias de existência no planeta, lá naquela região onde existe o conflito e aonde a gente julga que são povos não merecedores da paz. Porque, como agentes da paz, que nós compreendemos que estamos trabalhando em favor da luz, nós vamos ser chamados, como trabalhadores da seara do Cristo, a fazer a nossa parte aonde é necessário e aonde podemos efetivamente contribuir para o progresso do da nossa coletividade enquanto seres humanos pertencentes a essa grande família chamada humanidade do planeta Terra. Ok? Então, se nós não aceitamos, vai ser difícil, mas é a realidade, é a pura verdade que muitas vezes nos foram ocultadas para que a gente não tomasse consciência desta grandeza que é a harmonia do universo e a oportunidade que nós temos de exercitar a caridade para conosco e para com todos os outros seres que vivem nesse processo evolutivo, nessa estação de desenvolvimento do conhecimento chamado planeta Terra. Ok? Então,
ele também nos chama a atenção, nosso irmão Pedra Roxa, que nós tivemos um Cristo que indicou à sua época a fórmula ou o caminho pelo qual o homem poderia modificar-se perante a teimosia em repetir erros, e ele nos chamou a atenção que poderíamos corrigir com pequenas mudanças na nossa atitude do dia a dia. E aí vamos trazer alguns escritos, né, aqui para lembrar que, em algum momento, o Cristo chamava assim a atenção daqueles que equivocadamente tentavam entender ou interpretar leis que não eram realmente condizentes com a lei universal. O exemplo bem claro era quando é trazida a ele alguém em um estado de desconformidade com a lei e que dizia assim, olha, essa lei diz que se a pessoa for pega nessa situação, ela tem que ser apedrejada pela lei para poder ser lapidada e servir de exemplo para que outros não errem. E aí o Cristo traz um ensinamento muito forte, que ele diz assim, tudo bem, vamos cumprir a lei, que atire a primeira pedra, aquele que nunca tenha cometido esse erro. Ponto. Calou fundo na consciência de todos aqueles que estavam convivendo que o errar fazia parte do processo evolutivo e que aquela pessoa não poderia ser lapidada para exemplificar em relação a que outros não cometessem esse erro, porque todos os outros o cometiam, só que de que forma? De forma velada. Não trazia a público, não tornava a luz a forma com que se comportavam. Mostrando que, quando nós nos comprometemos com a lei, nós o fazemos tanto à luz do dia como na escuridão da noite. Mas nenhum dos momentos vai nos isentar de estarmos em compromisso com a lei. Por isso que o Cristo coloca nesse ponto. Por outro lado, aqueles que estavam em sofrimento, que buscaram a Ele, pedindo para curar suas chagas, ele dizia o quê? Mude o seu padrão vibratório, encontre o equilíbrio e lhe será dado a restituição da harmonia no seu todo. E muitos, tidos como doentes, tiveram os corpos físicos que estavam em estado de desequilíbrio reharmonizado, encontrando a dita saúde e cura de suas enfermidades físicas, mas ele também chamou a atenção. Vá e não torne a cometer os mesmos erros, porque coisa pior poderá até lhe suceder. Por quê? Uma vez que você entende que um erro pode causar dor e sofrimento, e você passa a entender que não mais deve cometer esse erro, porque agora você sabe que tem consequência, se comete o erro de novo, vai passar pela mesma consequência ou sofrerá mais. Porque uma vez agora, você conhece a lei e conhece os efeitos da lei. Então, é dado a você a oportunidade de aprender com esse erro, já que passou pelo efeito da causa, e fez a associação clara e compreendeu que a dor que está sofrendo agora é resultado de uma ação que não era condizente com o equilíbrio da lei universal, aí você vai agora, com esse conhecimento, dizer, a partir de agora, eu ajo dentro da lei e tudo isso vai me evitar maiores dissabores. Então, nosso irmão coloca para a gente que todo aquele que não se preocupou com a humildade da região terrena onde nasceu
e que repudiou o berço, ou seja, aqueles que, mesmo nascendo na humildade e que vieram buscar o trabalho, né, de trabalhar, de se colocar à disposição do trabalho edificante em prol da humanidade, que não semeou a discórdia, que não nutriu atitudes em que separava esse daquele, que homenageava aquele em detrimento do outro. Esse daí nada sofreu, porque a lei fez o quê? Deu a ele uma quitação de que ele não precisa mais passar por essas algúrias. Então, ele não sofrerá mais racismo, não sofrerá mais discriminação, não sofrerá mais danos por ser deste ou daquela, oriundo desta ou daquela região. Todavia, aqueles que se juntam e aí se ufana de dizer que eu tenho isso, tenho aquilo, e mantém uma união de um grupo dizendo que é privilegiado, que é superior e que os outros não estão dentro da conformidade dos ditames desse agrupamento, a lei diz o seguinte: dispersa. Não haverá manutenção da existência porque está ferindo a lei maior de harmonia do todo. E aí, esses sim serão dispersados, esses sim serão levados a mudarem do planeta, porque a reforma do planeta já exige que entes com esse tipo de pensamento já não caiba mais na convivência daqueles que adquiriram o direito de viver em paz e em harmonia entre todos os outros que compartilham da humanidade nesse planeta. Então, nosso irmão coloca que isso já foi profetizado há muito tempo atrás. E, para poder reforçar mais ainda e esclarecer a humanidade, a lei de mediunidade tornou todos iguais. Então, ninguém hoje pode dizer que não conhece espiritualidade, que não recebe apoio, que não recebe amparo ou que não se comunica com a divindade. Porque todos nós, todos, sem nenhuma distinção, em maior ou menor grau de sensibilidade, nos conectamos com a espiritualidade que traz os alertas para que a gente modifique e entre num comportamento harmonioso com a lei. Então, a transformação vai exigir de nós, pela lei de progresso, a mudança de comportamento. E, uma vez mudando, uma vez se harmonizando com essa nova realidade, pronto, estamos tranquilos, né, para seguir mais adiante. Ok? Então, no parágrafo seguinte, nosso irmão, então, coloca que todo aquele que não se... Não, mais adiante, o outro parágrafo, por favor, Jailson. Então, no outro Esse é parágrafo, o último. nosso, o próximo parágrafo, Esse é o último parágrafo. o último dele? É, isso. Ah, ok, ok. Aí é que eu estou na outra mensagem, peraí. É, é isso mesmo. Então, esse é o estágio em que o nosso irmão coloca para a gente. Precisamos, sim, tomar consciência que a união de todo o nosso pensamento, vibrando pela paz, vai fazer com que esse se solidifique. E essa solidificação desse pensamento vai trazer a paz, vai trazer o equilíbrio para que o nosso planeta realmente seja um planeta de regeneração que atinja um estágio evolutivo tal que comporte agora um novo estágio de aprendizado
trazendo paz, harmonia e equilíbrio para todos os seres, porque todos adquiriram esse direito de estar de um planeta mais elevado em padrão vibratório, aonde a convivência com seres menos esclarecidos já não comporta mais, e aqueles que estão na busca do crescimento receberão o amparo e o apoio para seguir adiante em uma escola mais evolutiva, com mais profundidade e que possa trazer para ele mais oportunidade de praticar toda a evolução, colocar em prática todo o processo evolucionário que ele adquiriu. Ou seja, se eu já estou num estágio em que eu já posso manipular a química e transformar matérias em benefício da humanidade, que essa humanidade merece, já que esse conhecimento se solidifique, me será dado essa oportunidade. Por isso que o nosso planeta está mudando o padrão vibratório, está exigindo que todos que moram nele também mudem para poder essas benesses, que já temos direito, não é? Possa se manifestar em benefício de toda a coletividade, porque o progresso é individual, né? A evolução é individual intransferível, mas também fazemos parte da evolução do coletivo. Então, aqueles que no processo evolutivo já individualmente alcançaram o direito, estão tendo os seus direitos preservados, respeitados. E a coletividade também está sendo respeitado no seu processo evolutivo e de progresso. Por isso, muitas vezes nós vamos encontrar seres altamente evoluídos tentando impulsionar como, digamos assim, atalaias, mostrando o caminho para os demais, que é possível, sim, se tornar diferente, é possível, sim, se tornar um ser divino, e o exemplo disso foi do Cristo, né? Que ele dizia assim, meu reino não é desse mundo, né? Eu vim ao mundo, né? Vivi no mundo e venci o mundo, mostrando o quê? Como seres espirituais, a experiência carnal, ela não é uma experiência que nos atrasa, muito pelo contrário, é uma experiência que nos eleva ao progresso e ao desenvolvimento espiritual que todos nós almejamos. Gratidão, irmão Ernesto, gratidão, Jailson, por compartilhar a Stella me auxiliando nesse trabalho na noite de hoje. Paz e luz para todos. Obrigado, Juscenan. Obrigado também a Jailson, que partilhou aí a tela. Vamos fazer o encerramento dessa parte do trabalho para, em seguida, então, a gente franquear a palavra a todos. Acompanhemos a prece de encerramento. Nós te agradecemos, ó Senhor, Criador e Dominador de todas as coisas, por teres atendido ao nosso chamado e derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Enchestes o nosso ser de teu santo poder e de tua eterna sabedoria. Conservai-a em nós, Senhor, e sempre nos façais dignos dela até o dia de nossa eterna perfeição. Que assim seja, e assim, em nome do grande arquiteto do universo, Deus Todo-Poderoso, está encerrada a reunião virtual da loja esotérica Sebedista do Trevo Sagrado, subordinada ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, agradecendo aos nossos mentores espirituais, à diretoria espiritual e astral da nossa loja, e aos nossos guias e protetores pela assistência que nos concederam e que concederão ainda até a finalização total dos nossos trabalhos.